e amém. Amém, queridos. Graça e paz. Bom dia a todos. Não, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Graça e paz. Amém. Bom dia a todos. Eu entendi o que aconteceu, é que a luz estava apagada e vocês estavam meio assim, né, numa outra dimensão. Que alegria tê-los aqui. Podem se sentar, por favor. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, embora vai ser projetado aqui também para a gente estar acompanhando. Nós vamos ler nesta manhã um texto da parte de Deus. Bom, agradecemos ao Senhor por todos aqueles que têm sido feito parte deste projeto. Ainda eu ouvi a Sirlene falando aqui sobre a Esther, a filha dela, que ela disse, poxa, não tem nada para mim. Tem sim, Esther. Você vai ser um canal de mudança, ministrando lá naquelas salas. Você vai ser um instrumento de Deus, abençoando outras crianças naquela sala. Você vai ser uma profeta de Deus naquele lugar. Queridos, estamos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Veja, essa semana foi uma semana de quebradeira aqui, mais reformas. Estamos projetando aqui todo um ambiente específico para que as nossas lives, nossos cultos, ao serem projetados nas redes sociais. Falar em redes sociais, vou dar um minutinho aí para você entrar nas redes sociais aí, entre no link, curta a ministração de hoje, o culto de hoje, ok? Não deixe de também compartilhar isso. Nós estamos preparando essa semana, depois vai ser dito aqui no final, vai ser feita uma parte de pintura, nós vamos entrar aqui. Semana que vem você vai ver um ambiente totalmente diferente do que você está vendo hoje. Então dê a Deus para as paredes brancas, dê a Deus para esse ambiente, porque semana que vem nós vamos ver algo totalmente diferente neste lugar, um ambiente preparado para a gente estar ainda mais dando o melhor para todos nós como igreja. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, eu gostaria de ler esse texto. A palavra de Deus diz assim, porém, eu estou lendo na versão Almeida, corrigida fiel, primeiramente, depois eu quero ler em mais uma versão, mas nessa diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Vamos continuar lendo o versículo 3, diz assim, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi e nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, e nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim os filhos de Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos parar por aqui, queridos. Quero compartilhar algo nesta manhã, vindo ainda da parte de Deus lá de Bogotá, uma palavra que nós ouvimos em Bogotá. Deus usou a pastora Sara Castelhanos, a filha mais nova do pastor César, para estar ministrando uma palavra lá, e nós entendemos que essa deveria ser a segunda ministração a trazermos aqui, depois daquilo que nós compartilhamos na semana passada. Hoje eu quero falar sobre o tema fé para sair da cova. Nós precisamos, estamos no ano da fé,
e nós temos procurado durante este ano trazer esse conceito de que nós precisamos viver uma fé viva, uma fé eficaz, a fé que nos faz sermos e vivermos aquilo que Deus tem para nós como igreja. E hoje nós vamos aqui estudar algo interessante nesse texto. Na semana passada nós estivemos compartilhando sobre sermos livres do medo. Sairmos debaixo desse espírito de medo que tenta nos cercar de todas as formas. E eu creio piamente que aqueles que estavam aqui ouviram a palavra, os que estavam em casa também, mas principalmente estavam aqui e receberam uma unção da parte de Deus, nós ungimos. Eu creio que esse medo já não faz mais parte da sua vida. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. E isso significa que quem não vive mais em medo, também não vive em covas, não vive em cavernas, não vive em lugares aprisionados. E é exatamente isso que eu quero compartilhar. Essa passagem fala dos filhos de Israel. E como todos sabemos, os filhos de Israel eram o povo de Deus, era a nação escolhida de Deus, era a menina dos olhos de Deus. E quando você vai lendo o texto, você percebe que a condição da nação de Israel estava na situação que estava porque os filhos de Israel, eles haviam feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles haviam feito coisas, queridos, mas às vezes nós achamos que sermos prósperos, termos recursos, dinheiros e todas as coisas é sinônimo de bênção. Prosperidade nesse sentido só não é sinônimo de bênção, porque tem muitas pessoas com muitos recursos, mas vivem totalmente desgastados em suas emoções, em seus casamentos, em suas famílias. E isso, queridos, é o que estava acontecendo com esse povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam numa situação deplorável, eles estavam vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão. Embora fosse um povo, segundo os olhos de Deus, muito abençoado, muito próspero, eles plantavam, eles colhiam, eles tinham recursos, mas nesta fase, por eles estarem fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, a situação da nação era deplorável, a situação da nação era péssima. É impressionante, queridos, perceber e ver a responsabilidade que nós, como filhos de Deus, temos nessa geração. A responsabilidade que nós temos como igreja é algo muito importante, algo muito sério. E diante desse contexto, nós precisamos entender que a condição da nação depende da nossa posição como igreja, da nossa posição como povo de Deus. O povo de Deus, naquela ocasião, por eles não estarem vivendo diante de Deus e por estarem fazendo o que era mal diante do Senhor, a nação estava péssima. E aí está a importância de nós, como povo de Deus, entendermos qual é o nosso papel na nossa nação, na nossa cidade, entendermos o papel, qual é o nosso papel dentro da nossa casa, na nossa família. Gente, a terra, eu percebo hoje, ela está sob juízo. Ainda ontem de ontem, eu estive conversando com a apóstola Valnice, e nós estivemos trocando algumas mensagens. Ontem de manhã ela esteve também me respondendo, e ela estava dizendo: meu filho, quanta oração tem sido feita para que cesse essa praga, cesse essa pandemia. E ela dizendo: tenho certeza absoluta que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo debaixo de um juízo de Deus, queridos, e nós precisamos entender isso. Sabe, queridos, o que vocês acham, por exemplo, que foi esse tempo de pandemia sobre a terra? Se não foi isso, se não foi um juízo por causa da maldade do coração da nossa geração. A maldade do homem é muito grande, queridos, nessa geração. A gente tem aí um conhecimento de algumas situações que, quando chega aos nossos ouvidos, fala: meu Deus, quanto genocídio, quanto infanticídio, quanto aborto, quantas situações, queridos, acontecendo na nossa geração, na nossa nação. A maldade
sendo implantada nas nossas escolas, sendo implantada nos meios sociais, nas artes, na comunicação, as mídias sendo corrompidas. Estou falando isso para vocês, vou me arrepiando todo. Para vermos, queridos, como que a nossa terra, não tenho dúvida de que está sob juízo, e nós temos a tendência às vezes de culpar os governantes, quando a nação não está bem, quando a nação está mal. Mas será que essa é a verdadeira maneira de nós visualizarmos as coisas? Colocar a culpa nos governos, colocar a culpa nas pessoas que estão à frente. Quais são as lentes que nós, filhos de Deus, povo de Deus, estamos usando nos dias que nós estamos vivendo, sobre os nossos governantes, sobre a nossa pátria? Quais são as lentes que nós estamos usando? São as de Deus? São as de julgadores? São as nossas? A apóstola Valnice, ela sempre disse que a redenção dos povos, a redenção da nação, das nações, virá pela igreja. A redenção não vem, queridos, pelos políticos. A redenção não vem pelos recursos. A redenção vem pela igreja. Nós somos a igreja. Nós somos essa igreja, e isso significa que eu e você somos os agentes de mudança dessa nação, os agentes de mudança dessa cidade. Israel estava mal perante os olhos do Senhor, porque haviam feito coisas más diante dele. É isso que diz do versículo 1 que nós lemos. A Bíblia diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos de jugo, do domínio, de escravidão. No versículo 2 diz que a mão dos medianitas prevalecia sobre os filhos de Israel. Isso significa, queridos, que eles não podiam conquistar. Isso significa que eles não podiam avançar. Isso significa que eles estavam subjugados pelo inimigo e eles não conseguiam conquistar mais nada. 7 anos de escravidão, porque haviam feito mal diante do Senhor. E o pior de tudo, queridos, diz a Bíblia que por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas nos montes, fizeram cavernas, fizeram fortificações. Por causa dessas mãos aniquiladoras, opressoras, destruidoras dos medianitas, eles começaram a se esconder. Eles começaram a entrar em covas. Queridos, será que nós também, como igreja, diante do que está acontecendo, não estamos fazendo covas e entrando dentro delas e ficando dentro delas? Será, quando a Bíblia fala sobre cavernas, covas, fortificações, a palavra fortificar significa lugar que se sente seguro, lugar que se sente seguro. Será, queridos, que não é isso que tem acontecido com as nossas igrejas? Será que nós não estamos nos lugar seguro, uma cova, tranquilos? Será que a igreja não tem se tornado essa cova diante de uma nação que está precisando tanto de Deus? Aqui é um lugar tranquilo, aqui é um lugar seguro, aqui levantamos as mãos, aqui adoramos, aqui servimos, aqui nós abraçamos, aqui nós beijamos, aqui nós nos cumprimentamos. Será, queridos, que nós não temos feito da igreja esse lugar em que entre nós mesmos estamos certos, estamos seguros, estamos protegidos, mas lá no fundo, será que nós não estamos usando esse lugar para nos esconder do verdadeiro chamado que Deus tem para nós? Será que nós não estamos usando esse lugar para nos esconder, queridos, daquilo que Deus nos chamou para fazer, não aqui dentro, mas lá fora, como igreja de Cristo?
Hoje nós estamos aqui, queridos, para dizer que nós precisamos viver um cristianismo à altura de uma fé para sairmos da cova. Nós precisamos de fé, queridos, para sair da cova, porque nós fomos nos tornando pessoas como os medianitas foram aniquilando aquele povo de Israel. Eles foram subindo alguns montes, achando umas cavernas, fazendo para si, foram entrando, foram se escondendo, foram se protegendo, foram se fortificando. E hoje, queridos, estou aqui para dizer que nós precisamos sair dessas covas. Em nome de Jesus, nós precisamos sair dessas cavernas. Nós precisamos sair dessas fortificações. É tempo de nós sairmos dessas covas. É tempo de conquistarmos. Até porque, queridos, se nós não conquistarmos, diante do que está acontecendo na nossa geração, nós seremos conquistados. Nós seremos conquistados, e isso não pode acontecer como igreja, e infelizmente isso vem acontecendo sutilmente, através de tantas ideologias que vêm sendo propagadas entre nós, queridos, e às vezes nós não estamos percebendo. Este ano é um ano muito importante, é um ano em que nós vamos eleger um homem, e que ele seja um homem escolhido de Deus, para que possa governar a nossa nação. E nós não podemos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo, as ideologias sendo implantadas, as coisas acontecendo sutilmente. Nós precisamos nos levantar e conquistar, porque senão, queridos, nós seremos conquistados. A Bíblia diz que os medianitas, eles são os descendentes de Midian, e Midian significa conflito. O povo de Israel estava debaixo de conflito. O povo de Israel, queridos, por causa disso, por causa desse ataque dos medianitas, ou seja, por causa da falta da posição, escute isso, por falta da posição dos filhos de Israel, os medianitas, o conflito vinha sobre eles e os deixava sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Nos versículos mais adiante, se a gente continuar lendo, diz que eles vinham como gafanhoto. Nós lemos inclusive, eles vinham como gafanhoto para destruir o fruto da terra. E por causa disso, no versículo 6 diz que assim Israel empobreceu muito. Israel se tornou pobre, uma escassez, eles perderam todos os bens, 7 anos sendo roubados, 7 anos na presença dos medianitas. Olha só, assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, muito, ficaram pobres, perderam por causa do conflito, por causa dos medianitas, por causa daquela mão forte. Propósito, queridos, de Midian, propósito dos medianitas, era trazer ruína. É isso que o diabo quer fazer hoje na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Ele quer trazer ruína, trazer pobreza. O propósito dele aqui era empobrecer o povo de Deus. Eles plantavam, quando eles estavam para colher, os medianitas invadiam e destruíam tudo. No versículo 4 diz que os medianitas punham-se contra eles no campo, destruíam os frutos da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, tudo, roubavam tudo, tiravam tudo do povo de Israel. Por quê, queridos? Só porque o povo de Israel havia feito o que era mal perante o Senhor, havia feito o que era mal diante de Deus. Agora eu pergunto, o que é que foi que mudou a situação do estado do povo de Israel? No versículo 6 mesmo, a Bíblia diz no finalzinho, que então depois disso, o povo de Israel clamou ao Senhor. E no versículo 7 diz
sucedendo que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Você vai ver que por causa do clamor do versículo 7, a partir do versículo 8, por causa deste clamor, a Bíblia nos diz que o Senhor então enviou um profeta. E através desse profeta, o profeta começa a lembrá-los de tudo que o Senhor havia feito por eles, desde quando os tinha livrado do Egito, desde quando eles haviam recebido o livramento lá no Egito, e então no momento em que eles estavam vivendo aquela situação que eles estavam vivendo, o profeta veio dizer: o que vocês estão vivendo hoje é por causa da desobediência de vocês. Versículo 8 diz assim: e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu fiz vocês subirem, e vos tirei da casa da escravidão. O profeta estava dizendo, estava lembrando: olha gente, vocês já foram livres, vocês já saíram do Egito, vocês viram milagres, vocês viram sinais, vocês viram Deus agindo na vida de vocês. Versículo 9: e eu os livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e eu os expulsei de diante de vós, e vos tirei da sua terra. O profeta chegou e falou assim: gente, vocês já são livres, vocês não têm que viver em cavernas, nem em covas, nem em fortificações, vocês precisam se lembrar disso. Era isso que o profeta estava dizendo. Mas por que o profeta veio? Onde tudo começou? A Bíblia diz que quando eles clamaram a Yahvé, quando eles clamaram a Deus, tudo começou a mudar. Quando eles oraram, quando eles se colocaram de joelhos, quando eles se prostraram, quando eles se arrependeram, quando eles pediram perdão pela nação, quando eles pediram perdão pelo seu povo, quando eles pediram perdão pelas coisas más que eles estavam fazendo, quando eles chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo. Quando tudo começou a mudar, queridos, diga comigo, quando a igreja clamar, quando nós clamarmos, quando nós gerarmos, quando nós buscarmos a voz de Deus, Ele falará conosco. Deus começará a agir quando nós começarmos intensamente buscar a sua vontade. Quando nós clamarmos, quando nós orarmos, para que as coisas mudem, queridos, em nossas famílias, é necessário orar. Para que as coisas mudem em nossa cidade, é necessário orar. Para que as coisas mudem em nossa nação, é necessário clamar, é necessário orar. Tudo começa mudando quando nós começamos a orar. Agora, o que me chama a atenção, queridos, é que o texto vai além disso. A Bíblia diz que eles não apenas oraram, a Bíblia diz que eles clamaram. Orar é uma coisa, clamar é outra coisa. Orar é a gente se colocar diante de Deus em oração. Clamar é a gente derramar o nosso coração, é a gente gritar. Esse povo clamou por Deus. E a Bíblia diz que o profeta então veio para lembrá-los do Deus Todo-Poderoso que eles serviam. E nesse instante, queridos, Deus começa a despertar os filhos de Israel. Nesse instante daí para baixo, depois que eles clamaram, que o profeta chegou para falar com eles, nós vemos um despertar no meio dos filhos de Israel. Queridos, nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que jejua. Nós somos uma igreja que clama, e nós não podemos nos acomodar. Quando as coisas estão difíceis, aí nós clamamos. Mas quando as coisas estão tudo bom, tudo bem, qual é a tendência? Depomos as armas. Não, queridos. Não.
Nós temos que clamar ao Senhor todos os dias. Nós temos que aplicar o poder dos 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre a nossa vida, nossa família, a nossa igreja, a nossa nação, todos os dias. Eu faço isso todos os dias. O inimigo não brinca, nenhum momento. E às vezes a gente ora quando estamos bem, ou quando as coisas estão bem. Ou melhor, a gente deixa de orar quando estamos bem ou quando as coisas estão bem, e começamos a orar quando as coisas estão más. Queridos, será que nós estamos fazendo dessas 4 paredes as nossas covas? É uma pergunta que eu quero deixar para a gente refletir nesta manhã. Aqui nós cantamos, aqui celebramos, aqui adoramos, aqui nos sentimos seguros. Mas e lá fora? E lá fora? E lá, queridos, nas escolas? E lá nas universidades? E lá nas faculdades? Nas ruas? Nas casas das pessoas? E lá fora? E diante deste panorama, a partir do versículo 11, entra um homem chamado Gideão. Gideão entra nessa história, e Deus diz que iria usá-lo, e ele responde: quem? Eu? O Senhor pode estar brincando. Deus chega para Gideão e diz: Gideão, você é um homem valente, um homem forte, um homem guerreiro, valoroso, Quibor. Eu vou te usar para mudar a história do povo de Israel. E ele olha para si e diz: eu? De jeito nenhum, Senhor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Como? De forma alguma. Queridos, é exatamente isso. Esse sentimento que Gideão estava passando representava todo o povo de Israel nas fortificações e nas cavernas. Era assim que o povo de Israel estava se sentindo nesses 7 anos, inferiores, presos, opressos. Eu sou menor, eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir fazer nada. E o interessante, queridos, é que o Senhor nem liga. O Senhor não dá a mínima para o que ele estava dizendo, e o Senhor faz de conta que entra por aqui ou por ali, sai por aqui, ou melhor, faz de conta que nem entrou. O Senhor diz assim, depois de ouvir toda essa ladainha dele, diz assim: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. O Senhor não deu a mínima e disse: eu sou contigo, homem valente, vai nessa tua força. Que força? O cara estava ali sem força nenhuma, sem ânimo, sem nada, mas Deus estava olhando para ele e dizendo: vai nessa tua força. Você foi livre dos medianitas lá atrás, lá quando saiu do Egito. Queridos, naquela conversa, naquele bate-papo com o anjo, acontece algo interessante, que segundo a Bíblia, para mim, mudou tudo na vida de Gideão. E eu estava essa semana, ouvindo a pastora Sara ministrar em Bogotá, e foi assim, uma coisa tão interessante, queridos. Gideão, enquanto estava conversando com o anjo sobre isso: eu não sou ninguém, o Senhor dizendo: não, você é. Não, mas eu não consigo. Não, você consegue. Olha, eu sou o menor da casa do meu pai. Não, você vai. Não, eu sou o mais pobre. Não, vai dar certo. Nessa conversa, a Bíblia diz que ele diz assim: bom, se realmente o Senhor está comigo, espera um pouquinho, eu vou ali e já volto. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele saiu, Gideão, e ele foi procurar uma oferta para apresentá-la diante
de Deus. E através dessa oferta, daqui para frente, você vê que tudo na vida de Gideão mudou. Quero ler com vocês versículo 17. Diz assim: ele respondeu: Gideão, se agora eu achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu és o Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. Fica aqui, Senhor, eu vou ali e já volto. Olha só o que ele estava dizendo. Eu volte e traga o quê? A minha oferta. E disponha perante ti, ou seja, coloque aos teus pés, me apresente a minha oferta aos teus pés. Respondeu ele: esperarei até que voltes. O Senhor disse assim: vai lá, eu vou ficar te esperando aqui. Lendo isso, queridos, eu fico imaginando quantas vezes, às vezes o Senhor já disse, a gente diz assim: Senhor, um dia eu vou fazer uma oferta, um dia eu vou fazer algo assim poderoso. Eu não estou falando, queridos, só de uma oferta financeira. Um dia eu vou te servir mais na casa do Senhor. Um dia, quando eu me aposentar, Senhor, pode ficar, espera aí, quando eu me aposentar, eu vou servir. Aí a gente aposenta, aí a gente passa a vida inteira viajando pela vida e não faz o que Deus que havíamos prometido. E aí a gente faz um monte de promessa para o Senhor: vou dar minha oferta, vou fazer. Aí chega no dia, o Senhor diz assim, naquele dia que você prometeu, Ele diz assim: ok, pode ir lá, Rosivaldo, eu vou ficar esperando. E o Senhor está até hoje esperando voltar. Quantas vezes, queridos, você já prometeu algo para Deus que faria e não fez, e o Senhor está desse jeito, te esperando. O Senhor está esperando você entregar a sua vida para Jesus Cristo nesta manhã e servi-lo de todo o coração. Quantas vezes você já disse: não, quando eu ficar mais... Quando eu era jovem, queridos, que eu tinha meus 15, 16 anos, eu aceitei Jesus com essa idade, 16 anos, 15 para 16. Tinha alguns amigos meus na escola, no colégio, diziam assim: quando eu envelhecer, quando eu for mais velho, aí eu vou ser crente. Agora não, quero aproveitar a minha vida. Alguns deles não estão mais vivos, outros estão presos. E os que entenderam que deveria aproveitar a vida lá atrás com Jesus, com a graça de Deus, hoje servem ao Senhor como nós servimos. Mas será, queridos, que nós não fizemos como Gideão? Senhor, espera um pouquinho, eu vou ali pegar minha oferta e volto. Aí a gente foi e nunca mais voltou. Mas neste caso, a Bíblia diz que entrou. Vamos para o outro versículo aí, versículo seguinte, acho que é o 22, se eu não me engano, ou 18. Então Gideão se preparou, olha o que diz a Bíblia. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos de uma efa de farinha e carne, e pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Gente, isso é oferta. Olha só o que ele foi fazer para trazer para o anjo, para Deus. Aí diz assim o outro versículo: porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, e põe sobre essa lenha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Olha o que diz o outro texto: então o anjo do Senhor colocou a ponta do cajado que trazia na mão, tocou na carne, nos bolos asmos, e então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Que lindo! Sabe o que significa isso, queridos? Que o Senhor recebeu a oferta de Gideão. Só que Gideão foi, prometeu e voltou e apresentou. E Deus diz assim: ok, se você apresentou. Queridos, lendo esse texto, você vai perceber que a partir daqui tudo muda na vida de Gideão. Diga comigo: uma oferta muda tudo. Uma oferta muda tudo. Muda a nossa mentalidade, muda a nossa vida espiritual, sentimental, familiar, financeira.
uma oferta muda tudo. Aquela oferta fez com que os olhos de Gideão fossem abertos. Aquela oferta fez com que os olhos dele pudessem ver e compreender no reino espiritual algo que ele até então não tinha e não conseguia compreender. A Bíblia diz que depois dessa oferta, os olhos de Gideão se abriu e ele viu o Senhor face a face. Diz o versículo 22, vamos ler, olha só. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é a Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesrita. Queridos, Gideão estava conversando com esse anjo. Gideão estava no maior bate-papo com ele antes da oferta. Mas Gideão não tinha entendimento quem era aquela pessoa. Ele não sabia. A Bíblia diz que depois que ele fez essa semeadura, a Bíblia diz que: pois eu vi o Senhor face a face. Depois daquela semeadura, queridos, depois daquela oferta, os olhos de Gideão se abriu e ele começou a ver um Deus que ele nunca tinha visto. Começou a ver um Deus que ele nunca tinha visto. Lendo esse texto, queridos, eu entendo que para que Deus possa nos usar, ou usar em nossas vidas, Ele quer usar tudo o que temos, porque tudo o que temos não nos pertence. Tudo o que temos não é nosso, tudo o que temos pertence a Ele. Para que Deus te use, a tua vida não pode pertencer a você mesmo. Para que Deus nos use, queridos, a nossa vida não pode pertencer a nós mesmos. Se a nossa vida é nossa e não é dele, é meio difícil de Deus fazer algo em você e através de você. Nós temos os nossos planos e às vezes queremos que Deus nos use da nossa maneira, queremos que Deus nos use da nossa forma, queremos ver as coisas da nossa maneira de ver as coisas e etc. Quando nós temos controle sobre nós, Deus não nos usa. Mas quando nós colocamos a nossa vida e tudo que temos nas mãos dele, aí ele diz assim: eu vou te usar. Seus olhos serão abertos. É isso que acontece, queridos, conosco muitas vezes. Nós queremos ouvir ou servir a Deus e achamos que sabemos como devemos servi-los. Nós achamos que devemos servi-los dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Será, queridos, que nós podemos fazer uma oração, ou a mesma oração que Jesus Cristo fez no Getsemane, enquanto acontecia o primeiro derramamento de sangue? Pai, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha, mas a tua vontade. Será que a gente pode fazer essa oração, queridos, hoje, com todo o nosso coração? Esse foi o momento em que Jesus ofertou a sua vida. Foi no primeiro derramamento que ele diz assim: Senhor, eu não queria morrer na cruz. O Senhor diz para ele: Pai, eu não queria passar pelo que eu vou passar. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Naquele momento, irmãos, foi o momento em que Jesus estava ofertando a sua vida a Deus. Tudo. Catherine Kuhlman, uma mulher muito usada por Deus, com muitos sinais, com muitos milagres, tremendamente, Deus a usava assim, de uma forma sobrenatural. Sempre antes dela subir no púlpito, sempre antes dela falar da palavra de Deus, ela dizia assim: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas se o Senhor pode fazer algo com o meu nada, faça.
eu não sou nada e não tenho nada, mas se o Senhor pode fazer algo através do meu nada, por favor, faça, eis-me aqui. Quando nós entendemos, queridos, que a nossa vida não é nossa, a gente simplesmente escuta e obedece. A gente escuta e diz sim, Senhor. Quando você escuta o Senhor, você apenas obedece, porque a tua vida não é tua, a tua vida é dele. Quando nós entendemos o chamado de Yahvé, queridos, nós compreendemos que a vida não é nossa. E seguindo nesse contexto, nós já estamos concluindo. No versículo 14, o Senhor diz para Gideão: Gideão, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Você crê, queridos, que Deus está te enviando para as nações, para a cidade, para os bairros, para falar do amor de Cristo? Eu creio nisso, que Deus está nos levantando, queridos, para mudar um contexto de filosofias que estão querendo ser implantadas na nossa geração. Tremenda essa palavra que Deus diz para ele no versículo 14, mas não para por aí. Lá nos versículos 25 e 26, lá já embaixo no texto, depois eu gostaria que você lesse o capítulo 6 de Juízes na sua casa. Mas nesse texto ele diz assim, olha só no versículo 25: naquela mesma noite lhes disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta os postes ídolos que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha de postes ídolos que vieres a cortar. Quando eu li isso, queridos, eu falei, uau, agora já não era Gideão que diz: Senhor, espera aí que eu vou lá buscar uma oferta e vou lhe trazer. Agora era Deus dizendo: Gideão, eu preciso que você faça uma oferta. Pegue o boi. A Bíblia diz aqui, queridos, um boi que pertencia à casa. Depois ele fala assim, a saber, o segundo boi de 7 anos. Olha, Deus dá as características de como ele queria receber essa oferta dele. E aí a Bíblia diz assim, que com esse boi, ele deveria derrubar um altar de Baal. Agora, queridos, onde estava esse altar? Que lugar que estava esse altar? Segundo a Bíblia, nós percebemos aqui que o altar de Baal estava dentro da casa dele. Baal estava dentro da casa dele. A Bíblia diz, está escrito, queridos. Agora a pergunta é: por que você acha que Deus escolheu Gideão para derrubar o altar de Baal de seu pai, que estava dentro da sua própria casa? E depois ainda a Bíblia diz que ele, por causa disso, foi ameaçado pelos homens daquela cidade. Por que vocês acham que Deus escolheu justamente Gideão para destruir um altar? Porque o altar, queridos, a Bíblia começou dizendo lá que os filhos de Israel estavam passando pelo que estava passando, porque eles fizeram mal perante o Senhor. Dentro da casa de Gideão, o pai dele tinha construído um altar a Baal para fazer mal aos olhos do Senhor. Deus vai e escolhe Gideão e diz assim: é você que eu quero para destruir os Baals que estão dentro da sua própria casa. Começa pela nossa casa, queridos, não é pela igreja, pela nossa família. Todo acerto, todo arrependimento, todo quebrantamento começa dentro da nossa casa. De que forma?
nos arrependendo e fazendo uma oferta de remissão a Deus. Oferecendo a Deus, porque Ele pediu, você precisa pegar um boi e sacrificá-lo por causa deste pecado que você tem cometido. Olha só, queridos, vamos continuar, versículo 27, olha o que a Bíblia diz: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, claro, com medo, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Ele não foi lá derrubar o altar na casa do pai dele de dia, foi de noite, com 10 homens. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros dizia, olha só, quem é que fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, foi Gideão, filho de Jeoás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Jeoás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Uau! Queridos, vocês acham que quando a gente se levantar contra esses malditos Baal na nossa nação, que tem se levantado contra nós, a gente vai ficar aqui seguro numa cova? Não. Mas pelo menos eu estarei cumprindo o propósito de Deus. Agora eu sei, queridos, se nós obedecemos a Deus e formos, nós seremos seguros. Nada aconteceu com Gideão, nada. É interessante aqui, queridos, que Deus sabia por que estava escolhendo Gideão. Deus sabe por que te escolheu. Deus sabe por que te colocou dentro do hospital. Deus sabe. Deus sabe por que nos colocou no lugar em que nós estamos. Deus sabia que para que o povo fosse totalmente livre, aquele altar que estava dentro da própria casa dele deveria ser derrubado. Agora, quem melhor para fazer isso, se não fosse ele mesmo? Eu pergunto para vocês, vocês acham que se fosse outra pessoa, entraria na casa de Joás? Ninguém entraria na casa de Jeoás para fazer aquilo, queridos. Com certeza, pudesse ser quem for, jamais teria conseguido entrar dentro da casa daquele homem. O pai, Jeoás era o pai de Gideão, para derribar o altar e fazer o que ele fez. Mas justamente escolheu Gideão, porque Deus sabia que era só ele que podia fazer aquilo. Deus sabe que é só a senhora pode fazer algo dentro da sua casa. Não tem outra pessoa. Deus escolheu a senhora. Existem coisas, queridos, que é só nós que podemos fazer. Não tem outra pessoa. Não tem outro. Deus sabe por que te escolheu. E eu pergunto, queridos, para a gente concluir, será que não há altares que nós precisamos destruir em nossas casas, em nossas vidas, em nossa cidade, em nossa nação, e nós estamos aqui dentro de uma cova, tranquilos, seguros? Baal, aqui nesse texto, queridos, representava tudo aquilo que queria distorcer a família, como está acontecendo hoje. Baal aqui representa a distorção da sexualidade, que hoje pode ser todos, todas e todes. Baal aqui representa, queridos, a distorção de todos os princípios bíblicos que o povo de Israel tinha. Por isso, eles haviam se esquecido deles, e quando eles clamam o Senhor, o profeta vem e lembra dos princípios que eles tinham. Baal tinha entrado para distorcer todos os princípios. Será que não é isso, queridos,
algo similar que tem tentado se levantar em nossas cidades nos dias de hoje, na política, no governo, nos meios de comunicação, na educação, nas artes. Será que não é algo similar que aconteceu naquela geração que está tentando acontecer hoje? Será, queridos, que não há altares que Deus está esperando que nós, seus filhos, se despertem? Sangue, olha, queridos, Jesus amado, Jesus está assim, eu sinto isso, queridos, um clamor no coração do Pai, esperando a gente se levantar, nos despertarmos, sairmos da cova, da igreja, para nós sermos esses agentes de destruição dos altares que têm controlado os meios de comunicação, que têm controlado as nossas cidades, que têm controlado as nações. Deus está precisando desses Gideões. Nesta manhã, Gideões que estão aqui, Gideões que mesmo com as lutas internas, assim como aquele Gideão daquele tempo, simplesmente obedeceu e destruiu o altar de Baal. Gideão, queridos, tinha lutas internas, mas será que eu consigo? Eu sou o menor da casa de meu pai, mas ele obedeceu, e Deus precisa de Gideões desse jeito, queridos, com medo e tudo. Deus quer nos usar aonde Ele nos plantou e onde nos colocou, porque é Ele que nos chamou, é Ele que nos trouxe para a sua presença. Deus, Ele não precisa de muitos. A propósito, quando nós lemos esse texto aqui, queridos, nós vimos que quando Deus enviou Gideão, juntamente com ele, foi enviado um exército. Um exército. Gideão foi com um exército. Esse exército está aqui nesta manhã. Era um exército de poucos. Começou com milhares, mas na hora de ir para a luta, eram poucos. Mas eram poucos que tinha decidido sair da cova. Eram poucos, e com esses poucos, a Bíblia diz que eles salvaram uma nação. 300 homens. Só isso. Deus não precisa de muitos. A propósito, Cristo, pelo que eu tenho visto e ouvido, nós podemos até ter milhares e milhares em nossas igrejas, mas Deus está entre esses milhares, procurando em nossas igrejas aqueles que querem sair das covas. Existem igrejas grandes, milhares sentados, tudo dentro de uma cova, tudo na cova. E nesses milhares Deus está procurando uns 300 para dizer: eu vou sair da cova. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou fazer o que Deus tem para a minha vida. Cada dia, queridos, que passa, eu entendo que sim, nós temos que ganhar, consolidar, discipular, enviar. Mas nós não vamos conseguir fazer isso aqui dentro das covas. Aqui não. Aqui não é lugar para a gente fazer isso. Nós não podemos ficar em nossas covas aqui dentro da igreja. Gideão, queridos, com os seus exércitos de 300 homens, pouquinhos, entenderam que tinha que sair das suas covas, entenderam que se não conquistassem, eles seriam conquistados. E eles partiram para a guerra. É tempo de viver, queridos, aquilo que nós professamos em fé. Nós processamos que temos uma fé em Cristo. É tempo de vivermos essa fé. É tempo de sairmos das covas pela fé. Se nós, queridos, não agirmos, se nós não sairmos das nossas covas, nós não conseguiremos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Ele nos chamou para sermos sal e luz nesta geração, nesta nação. E se nós, queridos, não estamos sendo isso, se nós não estamos sendo sal e luz, eu pergunto, então para que nós fomos salvos? Para que fomos salvos se nós não estamos sendo sal e luz?
Gostaria que você se colocasse de pé neste momento, por favor. Deus está nesta manhã nos chamando a um novo nível, de não viver mais debaixo de medo, e por não vivermos debaixo desse espírito de medo, queridos, sairmos das covas, e viver o propósito que Deus tem para nós. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Deus só precisa de 300, e eu nesta manhã, queridos, quero perguntar: quem fará parte desses 300? Quem fará parte desses 300 que vai, que deseja sair da cova? Aqueles 300, queridos, eles tinham em suas mãos pouquíssimas coisas, era uma trombeta, era um cântaro e uma tocha, e no momento certo, a Bíblia diz que eles quebraram aquele cântaro, eles acenderam aquela tocha e tocaram aquela trombeta, e o Senhor lhes deram a vitória, queridos, a vitória sobre o povo de Midian. Naquele momento, a vitória veio sobre o povo de Deus, e os medianitas foram todos derrotados. Porque, pode aplaudir ao Senhor, porque 300 homens decidiram sair da cova e disseram: eis-me aqui, vamos com Gideão, vamos estar com Gideão. Aí no seu lugar eu quero que você feche os seus olhos. Eu não vou convidar você aqui à frente, mas eu gostaria, queridos, que você no seu coração respondesse essa pergunta a Deus nesta manhã: quem será esses 300 neste lugar que vai sair da cova? Quem será esses 300 nesta manhã, que vai sair dessas fortificações, desses lugares seguros, dessas fortalezas, dessas cavernas, e vai dizer ao Senhor: Deus, eis-me aqui, eu quero ser um desses 300, eu vou mudar a minha geração, eu não vou aceitar o que está acontecendo, Senhor, nas escolas, eu não vou aceitar o que está acontecendo, Senhor, na área da educação, eu não vou aceitar o que está acontecendo, essas ideologias que estão sendo implantadas. Eu serei um canal de mudança, um agente de mudança na minha geração. Se você é um desses 300, queridos, fale com Deus nesta hora e diga a Ele: Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Diga a Ele, faça uma aliança com Ele, um pacto com Ele, dizendo que você quer fazer a mudança na sua geração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que neste instante Deus está olhando para os nossos corações, e o Senhor está vendo, Pai, o que está saindo dele, e Pai, eu sei que isso é mais forte do que o que sai da nossa boca. Muitas vezes nós falamos algo, mas o coração não é o que está expressando, e nesta manhã, Pai, expressamos com o nosso coração o desejo, a vontade, e nós profetizamos com os nossos lábios: eu sou, Rosivaldo é um desses 300, Pai, eu sou um desses 300, meu Deus, que quer fazer a diferença, que quer fazer, Senhor, algo novo nesta geração, que quer fazer algo novo, Senhor, nesta época, neste tempo, e nesta manhã, Pai, ajuda-nos pela fé a sair da cova, meu Deus, e viver o propósito que nós temos como igreja, aqui em São José dos Campos, aqui em nossa cidade e em nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nesta manhã, Senhor, esta fé em ação em nossos corações, para sairmos das covas, para sairmos das cavernas. E eu oro, Pai, por isso, selando esta oração nesta manhã, Deus, todos aqueles que oraram, todos aqueles que se colocaram diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero ser um desses 300, que o Senhor os use poderosamente, que quando eles levantarem as suas trombetas, quando eles quebrarem os seus cântaros e acenderem as suas tochas, todos os inimigos diante deles sejam desbaratados, meu Deus. Todos os inimigos, toda a confusão, todos os medianitas caiam por terra, e nós possamos cumprir o nosso propósito, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor.